Diga graças a Deus, aplauda o nosso Senhor. Pode tomar o seu assento, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Cansaço já foi embora, né? Cansaço físico foi embora, cansaço espiritual também já foi embora, e agora também vai embora a escassez financeira do meio de nós, amém? Amém? Quem trouxe a Bíblia hoje? Vou contar de novo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estava melhorando. Vocês, irmãos, que não sabem por que eu estou fazendo isso, que a gente passa a palavra na TV, e o povo está deixando a Bíblia em casa agora, que só quer ver a TV, e tem que ver a Bíblia, mas a gente vai colocar na TV Juízes, capítulo de número 6, por favor. Juízes 6, a partir do verso de número 1, hoje iremos do 1 ao 6. Nós estamos sendo desafiados, meus irmãos, estamos vivendo a fé de Gideão, uma campanha poderosa. Quem esteve aqui domingo de manhã viu, quase que a gente não vai embora domingo de manhã, testemunho atrás de testemunho. Quando o bispo ia encerrar a reunião, mais um levantava a mão para a glória de Deus. E você também pode deixar o grupo de que houve testemunho para ingressar no grupo que conta testemunho. Você tem que desejar contar o seu testemunho. Hoje de manhã, um casal que vem aqui, na verdade até mandaram um áudio agora há pouco, eles começaram a fazer a campanha aqui com a gente faz um mês. Em um mês, hoje eles me falaram que já tem de lá para cá 39 novos clientes no comércio deles. Eles estavam quase fechando as portas, acreditaram na direção que foi passada, Deus honrou eles. No primeiro dia que eles vieram, já tiveram boas notícias. De lá para cá, 39 clientes novos. Não é pouca coisa para um mês. Para um mês é muita coisa. A irmã Josefa, semana passada, ou retrasada, não me lembro, deu também um testemunho de uma aposentadoria que estava há mais de 2 anos presa, amarrada, e que agora já está até gastando dinheiro, né, dona José? Já caiu? Já caiu, glória a Deus. Você pode contar o seu testemunho. Deus quer que você conte o seu testemunho. Deus é um Deus de prosperidade, é um Deus de festa, é um Deus de alegria. Ô Mauro, desliga aqui para mim, eu não consigo olhar para as pessoas. Por favor, obrigado. Juízes, capítulo de número 6, verso 1, diz o seguinte: porém, os filhos de... Obrigado, filho. Os filhos de Israel fizeram o que era o quê? Mal. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por quanto tempo? 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, ou seja, os povos do leste, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Assim Israel fez o quê? Empobreceu pouco? Muito. Pela presença dos midianitas. Meus irmãos, hoje eu queria falar sobre algo que infelizmente faz parte da realidade de muita gente. Eu espero que nenhum de vocês esteja passando por isso. Se estiver, que passe logo. Quem ainda não esteve, que nunca esteja. E quem já esteve, que nunca volte para um caminho de ter a prosperidade sufocada. Nós estamos vivendo um tempo, por conta das nossas escolhas, por conta de continuarmos ignorando a direção de Deus, colhendo frutos apodrecidos. A prosperidade de muito tem sido sufocada.
Assim Israel empobreceu muito. Vivemos um tempo de esforço sem retorno. Essas pessoas trabalhavam, essas pessoas plantavam, mas elas não colhiam, E quantos aqui, alguém aqui já se sentiu assim? Que parecia estar plantando, uma mão já foi levantada, eu planto, mas na hora de colher eu não colho nada. Quem está passando por isso? 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, vou parar de contar que está repreendido em nome de Jesus. Tem gente que não trabalha, nós sabemos. Tem gente que quer que as coisas venham do céu, não virá. O tempo do maná já passou, não virá do céu. Mas tem gente que é gente de oração, tem gente que dobra o joelho e ora, tem gente que trabalha duro, corretamente, se esforça, mas na hora de colher, não tem colhido, porque o inimigo tem tocado na prosperidade dessas pessoas. Como pode uma pessoa que é de oração, uma pessoa que semeia, uma pessoa que serve a Deus, na hora da colheita, voltar para casa de mãos vazias? Ou ficar em casa com as mãos vazias? Isso não é o que Deus quer para você, isso não é o que Deus tem para você. Mas a gente precisa sempre se lembrar desse primeiro versículo aqui. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esse cenário de derrota, esse cenário de escassez, de miséria, de um povo que é filho do dono do ouro e da prata, passando necessidade, de um povo que é escolhido por Deus, a chamada nação santa, a nação escolhida, vivendo escondido por conta, ou melhor dizendo, escondida por conta da miséria que se abateu pelo povo. Por 7 anos, 7 malditos anos, esses homens e essas mulheres e essas crianças passaram por necessidades graves, drásticas. Imagine você, por 7 anos, não estamos falando de uma semana, não é de 7 dias, não é de 7 meses, não é de 7 horas, de 7 anos de escassez. Você trabalha todo dia, todo mês, por 7 anos e não vê nada do seu trabalho florescer. Por quê? Porque o inimigo toca naqueles que fazem o que é mal aos olhos do Senhor. Não tem como. Não tem como eu querer prosperidade financeira ou qualquer outro tipo de prosperidade. Que outro tipo? Um casamento abençoado é próspero, é prosperidade. Eu ter saúde no meu corpo físico é prosperidade. Tem vários tipos de prosperidade, mas estamos falando de dinheiro. Não para sermos escravos do dinheiro, não para servirmos ao dinheiro, mas para que o dinheiro venha a nos servir e que a gente consiga, através do nosso ganho honesto, ter a condição de sustentar a nossa casa, sustentar a nossa família, viver uma vida digna, uma vida digna. O que é uma vida digna, pastor? Para o senhor? Gente, de verdade, não é pensamento de pobre, não é pensamento de pobre, e eu repreendo o pensamento de pobre. Nós não podemos ter pensamento de pobre. Tem gente que já tem dinheiro, mas continua pobre, pobre na mente, pobre no coração, pobre na alma, no espírito. Mas se eu tiver a minha casa tudo arrumadinho, meu armário cheio, minha geladeira cheia, meu carro bom, com o meu combustível tanque cheio, com minha esposa bem vestida, com os meus filhos amparados, meu filho falar, pai, vamos comer pizza hoje, minha esposa falar, amor, vamos naquele restaurante amanhã, isso é prosperidade. Ter a condição de realizar as coisas básicas, é básico. Eu tenho que desejar, querer levar minha esposa no Terraço Itália pelo menos uma vez por mês. Eu tenho que desejar parar aqui na porta da igreja com um carro que todo mundo vai olhar, não para causar inveja, não para sustentação, não para autopromoção, mas para que as pessoas vejam, este é filho de Deus, este vive a prosperidade que Deus tem. Este não está nas mãos dos inimigos. Este ainda não foi afetado e não será pelos midianitas. Por quê? Este não faz aquilo que o Senhor enxerga como mal. Quando nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, a consequência vem.
Aqui nós aprendemos duas lições. Primeira lição: Deus entrega sim o seu filho na mão do inimigo. Entrega. Se você cresceu entendendo que Deus jamais faria isso, a palavra dele mostra o contrário. Se você anda em desacordo com ele, eu sempre falo isso aqui na quarta-feira, um dia a graça cessa. A gente acha porque vivemos um tempo da graça, a coisa é mais fácil. Não é. Não é. No tempo da lei, a mulher, o homem teria que ser pego em adultério. Hoje, no tempo da graça, Jesus diz que se nós olharmos para alguém e desejarmos com os olhos, nós já estamos em adultério. É mais rígido, mas as pessoas confundem as coisas. Todas as vezes que a gente andar fora do caminho, nós corremos o risco de Deus nos colocar nas mãos dos inimigos. Acontece, sim, nós acabamos de ver na palavra de Deus. Primeira lição: Deus entrega, sim, o seu filho à mão do inimigo. Segunda lição: nenhuma maldição virá para mim sem causa. Nenhuma. Essas pessoas estavam passando essa restrição, não foi por acaso. Foi por desobedecer às leis de Deus, por desobedecer às orientações de Deus. Com certeza, a gente lendo, a gente vê, homens mandados por Deus falaram com esse povo, orientaram esse povo. Como hoje Deus usa a vida dos pastores, das pastoras, para falar com o povo dele. Mas a gente fala, a gente orienta, orienta, e parece que a gente está falando com paredes às vezes. As pessoas ouvem o que Deus quer, sabem o que Deus quer, mas continuam fazendo aquilo que o coração deseja. Não é mais do meu jeito, não pode ser mais do meu jeito. O meu jeito deu errado até hoje tem que ser do jeito de Deus. Eles fizeram o que era mal ao Senhor e a mão do inimigo prevaleceu sobre eles. O povo plantava, sim ou não? Plantava, tinha colheita, eles não viam a colheita. Se eles plantavam, eles estavam trabalhando. Isso significa trabalho, esforço, dedicação, suor. O povo plantava. Se plantava e tinha colheita, a terra era fértil. Ou seja, a promessa de Deus de sustentabilidade, de prosperidade estava de pé. Estava de pé. Mas a mão do inimigo tocou nesses homens. Tudo o que eles plantavam, e vocês viram agora há pouco que eles vinham como gafanhotos, de tão numerosos que eram os inimigos do povo de Deus. Quantos inimigos têm se levantado contra você hoje? Você olha para frente, olha para trás, olha para o lado esquerdo, para a direita, para cima, para baixo. Às vezes a gente está cercado de inimigos. Às vezes a gente se encontra cercado de inimigos. Mas se você andar em retidão diante dos olhos de Deus, não tem inimigo que prevaleça contra você. As pessoas plantavam, essas pessoas tinham uma terra fértil, mas o inimigo roubava. Eles semeavam, sim ou não? E aí você olha hoje para a vida de um cristão, vou usar um casamento de exemplo. Às vezes a gente vê casais que falam: nossa, que casal perfeito, eu queria uma esposa assim. A mulher olha: eu queria um esposo assim. O povo semeia, o casal semeia. Fora de casa é um amor, mas quando está dentro de casa é um inferno. O inimigo tem tocado no casamento. Tem pessoas que semeiam na vida dos filhos, e ao invés dos filhos serem a herança que Deus prometeu, os filhos passam a ser quase que uma maldição. Tem gente que semeia na vida espiritual, mas não leva a sério a vida espiritual e vive debaixo de opressão do inferno. Todas as vezes que nós sairmos do trilho, nós corremos o risco de Deus deixar que a gente se vá. Ou aprende no amor, com o cuidado de Deus, ou aprende na dor, ou não aprende e vive uma vida de miséria até fechar os seus olhos. Está repreendido, não é isso que Deus quer para a gente. Por isso tudo, por todo esse cenário, eu quero falar para vocês hoje 3 lições práticas. Repete comigo: 3 lições práticas para quebrar a mão do inimigo. Nós devemos querer quebrar a mão do inimigo. Tem um salmo que o salmista ora: quebra o queixo do meu inimigo, arrebenta os dentes do meu inimigo. Se é a mão dele que tem me tocado, eu tenho que querer quebrar essa mão. Mas não é físico. Aqui os midianitas subiam as montanhas, havia conflito bélico, físico. Hoje não. Paulo nos ensina: nossa luta não é mais contra a carne, é contra a entidade espiritual das trevas. E são um monte delas, um monte. Quantos vieram do céu?
um terço, a terça parte do céu inteira, hoje está a serviço de Satanás. São muitos. Lembrei até do menino, mano. São muitos. Mas a gente precisa manter foco na obediência. Olha para o seu irmão e fala o seguinte: a desobediência bloqueia o fluxo de Deus. E fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Deus tem planos de prosperidade para a sua vida. É vantagem para Deus que o povo te veja próspero. Próspero em saúde, próspero em felicidade, próspero em paz. A pessoa chega do trabalho cheio de problema, quando olha para a esposa, fala: cheguei na minha casa. A mulher teve um problema o dia inteiro, chegou da rua, olhou para casa e o marido já está lá: cheguei na minha casa. É o filho que enfrentou zombaria na escola o dia inteiro, perseguição o dia inteiro, chegou em casa, viu os pais e pensou: estou na minha casa. Isso é prosperidade. A casa de Deus tem que ser uma extensão do que eu vivo na minha casa. O que eu vivo na igreja tem que ser a extensão do que eu vivo lá em casa. E se eu não estou vivendo lá em casa, eu preciso ver se eu estou fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Eu venho para a igreja, eu canto, eu louvo, eu adoro, eu bato palmas, eu choro, eu oro, e em casa, para dobrar o joelho uma vez sequer por dia, é um sacrifício. Está errado. A minha casa é a extensão da casa de Deus, e a casa de Deus tem que ser o reflexo do que eu tenho vivido na minha casa. Essas pessoas viveram 7 anos de miséria. Deus quer prosperar o seu povo. Deus quer que você tenha vida próspera. Mas nós mesmos temos insistido em atrapalhar a ação de Deus. Não tem como eu ser próspero sem andar nos caminhos de Deus. Quer ser próspero? Ninguém? Ainda bem que você quer, amor. Ainda bem que você quer, amor. Quer ser próspero? Quer ser próspero? Quer ser próspero? Se alinhe com Deus. Se alinhe, ande aqui, nos caminhos do Senhor, e Ele vai te prosperar. É uma aliança. Deus cumpre a parte dele. A gente já sabe disso. Tudo que está no Velho Testamento já se cumpriu, está se cumprindo. Tudo que está no Novo vai se cumprir. Gente, tudo isso aqui vai se cumprir. Vai se cumprir. Se vai se cumprir, eu preciso crer. Quando eu fizer a minha parte do acordo, Deus já está com a dele pronta. Aí eu quero ser próspero. Trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. O coração já mancha, o coração já suja, o ouvido já abre para a boca do inimigo, e aí cai do engano e não é fiel. O bispo falava ontem, se eu não me engano, quando você escolheu a sua esposa, se eu queria que ela fosse fiel ou infiel? Fiel. Seu marido? Fiel. Quer que seus filhos sejam o quê? Fiéis ou infiéis a ti? Fiéis. Seu sócio? Fiel. Deus também quer que você seja fiel a Ele. Então a primeira lição prática é: a desobediência bloqueia o fluxo de Deus. Amém? Segunda lição, repete comigo: inimigos espirituais sugam o fruto do trabalho. Nós vimos aqui, os midianitas não subiam para brincar, não. Subiam para destruir. O que eles não conseguiam levar, eles destruíam. Há forças espirituais tentando parar a sua prosperidade. Só que hoje, eles não se manifestam, essas forças, não se manifestam mais no corpo de um midianita. Existem várias formas que esses midianitas de hoje se manifestam. Eu queria mostrar uma imagem aqui para você. Que já não está mais. Cadê minha imagem, irmão? Está aqui. Uma das formas que essas forças espirituais se manifestam é essa, ou são essas: pensamentos limitantes. Eu trouxe aqui uma definição para você entender melhor. Pensamentos
Pensamentos limitantes são crenças ou ideias negativas que restringem nossa capacidade de alcançar nossos objetivos e desenvolver o nosso potencial. Crenças ou ideias negativas que restringem nossa capacidade de alcançar nossos objetivos e desenvolver o nosso potencial. Quem crê em si mesmo 100% aqui? Uma pessoa. Quem crê 90%? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A maioria vai ficar aí entre os 80%, 100%, eu imagino. Mas dúvidas sobre si mesmo. Uma pessoa que não crê nela vai falar o seguinte: não vou tentar. Porque eu não vou tentar, porque eu sei que eu vou falhar. Quem é da minha época vai lembrar que na final da Copa de 94, meu Deus, na disputa pelos pênaltis, tem uma imagem que flagra o Romário olhando, não, a gente não via para quem estava olhando, depois a gente sabe, e ele dá uma piscada. Depois foi revelado aquilo, e era o Parreira olhando para a cara dele, desesperado, e ele piscou: deixa comigo. Confiança. Gente que não confia em si mesmo nunca vai tentar, porque sempre tem a certeza, não é nem a dúvida, é a certeza maldita, com o perdão da palavra, que vai falhar. Ah, eu não vou naquela entrevista porque eu vou falhar. Não vou nesse negócio aqui porque eu vou falhar. Não vou nem pensar em comprar um carro novo porque eu vou falhar. Tira esse pensamento do seu coração. Você tem faculdades intelectuais que Deus te deu. Deus te deu a capacidade de inferir, de raciocinar, de planejar. Deus te deu a capacidade de ser próspero. Mas é preciso confiar em você. Deus confia em você. E você? Se eu não confio em mim, como é que eu vou exigir que Deus me ajude? Ô filho, eu estou olhando aqui de cima, eu já dei tudo para você. E às vezes Deus fala com a gente. Eu vi uma tirinha uma vez, isso já faz tempo, quando tinha aquelas tirinhas em jornal ainda, um sujeito aparecia a parte de cima, ele estava amarrado, pendurado numa corda, congelado, e aí vinha o outro quadrinho, estava assim, era como se ele tivesse o chão aqui e ele aqui. Ele se agarrou naquela corda e congelou, porque teve medo de soltar. Era só esticar a perna, morreu congelado. Por isso a gente tem que se livrar desse tipo de coisa. Dúvida sobre si mesmo: eu sou capaz, eu posso, eu consigo, eu vou tentar uma vez, deu errado, vou tentar de novo, deu errado, vou fazer de outro jeito, vou ver o que eu estou errando. Enfim, você precisa se libertar desse tipo de pensamento. Segundo ponto ali, medo do fracasso, já está dentro aqui do que a gente falou: se eu tentar, eu vou falhar. Dúvida sobre si mesmo: eu não sou capaz, eu não sou capaz. Os adolescentes são assim, né? Não, eu não posso, não, eu não sei, não, eu não... Vá. Você que é jovem, vá mais ainda. Crenças negativas sobre o mundo: ai, o mundo é perigoso, o mundo é mau, as pessoas isso, vão me atrapalhar. Meu amigo, o mundo está mal hoje, amanhã vai estar pior. O mundo jaz no maligno. Este mundo não vai melhorar, as pessoas não vão melhorar, a tendência é piorar. Se você se acovardar porque as pessoas lá fora são más, você não vai nem sair da sua casa mais. Não vai mais nem sair da sua casa. E outra, limitações percebidas: eu não tenho talento, eu não tenho dom, eu não tenho o conhecimento necessário. Desenvolva. Eu não tenho talento, desenvolva. Ah, mas eu não sei jogar bilhar. Eu sei que eu tenho que pegar aquele negócio lá, o taco, tenho que mirar na bolinha e jogar lá no outro buraco. Eu não sei, treina. É só um exemplo, tá, gente? Eu não sei nem para onde vai aquilo. É só um exemplo. Você precisa colocar na sua cabeça: eu tenho a condição de me adaptar. Gideão estava malhando o trigo no lagar. Adaptação. Adaptação. Ele creu na condição dele e ele foi atrás do que ele precisava fazer. Pastor, isso aqui tem impacto para mim? Tem impacto para você isso aqui? Sim ou não? Sim. É um impacto positivo ou negativo? Positivo? Positivo, a gente se libertando, certo? Amém. Ufa, eu que fui da contramão. Agora, se você continua praticando isso, imagine o impacto que vai ter sobre a sua vida. Você vai prosperar? Não vai.
Não vai. Não vai. Eu listei aqui alguns impactos. Impede o progresso, reduz a confiança, limita as oportunidades. Só 3 exemplos do que impacto negativo, mas também trouxe aqui uma solução para você. Você precisa fazer o quê? Primeiro, identificar onde você está falhando. Você precisa identificar, você precisa reconhecer e se questionar. O que é que eu estou deixando de fazer? O que é que eu estou repetindo? Porque esse ciclo permanece. Identifique e desafie-se. Qual é o problema? É este. Como é que eu resolvo? Não sei. Aprenda, descubra, investigue, peça ajuda, peça apoio. Não fique preso no primeiro obstáculo. Segundo ponto, desenvolva uma mentalidade positiva. É o que a gente acabou de falar. Depois, se não tiver jeito, procura ajuda. Procura ajuda. A palavra diz que melhor que sejam 2 do que 1. Se eu não estou sabendo o que fazer, amor, me ajuda aqui. Ah, meu amor também não sabe o que fazer. Quem pode nos ajudar? Ah, o meu irmão sabe dessas coisas. Ah, o meu cunhado não conseguiu resolver. Quem mais pode resolver? Ah, o Mauro. Mauro é danado isso aqui. O Mauro não soube resolver. Procura ajuda profissional, mas procure ajuda. Não pare o seu progresso. Não se limite, não se detenha. Deus tem coisas grandes para você, mas você precisa se libertar disso. E também os vícios secretos. Tem muito vício que é de família. As heranças, as maldições hereditárias. Meu bisavô era pobre, meu pai é pobre, meus tios são pobres, obviamente eu vou ser pobre. Não. A maldição da sua família tem que acabar na sua geração. Ah, meu bisavô morreu de câncer, meu pai morreu de câncer, meu tio morreu de câncer. Opa, câncer aqui não. A maldição acaba aqui. A gente precisa se livrar desses tipos de questões. Você está lutando, meu irmão, contra entidades malignas do inferno que querem roubar sua prosperidade. Para a gente acabar, terceira lição de hoje, é preciso, repita comigo, é preciso discernir o que está por trás da crise. Esse povo não passava necessidade só por crise econômica. A crise começou na escassez espiritual. Se eles fizeram o que era mal ao Senhor, eles eram pobres espiritualmente. Eu já ensinei aqui, a sua prosperidade não começa no bolso, a sua prosperidade começa no espírito. Deus permitiu que aquele povo passasse por tudo aquilo. Mas hoje Deus quer dizer para você, eu estou aqui. Esse tempo de escassez acabou. O tempo que o inimigo toca na tua finança acabou. Mas é preciso que você tome uma posição. É preciso que você tome uma posição. A primeira lição qual foi? A hora da verdade. Qual foi a primeira lição? Prática. Eita, até quem estava dormindo abriu o olho agora. Até quem estava dormindo abriu o olho. Eu vou lembrar você. Primeira lição prática. A desobediência bloqueia o agir de Deus. Segunda lição prática, qual foi? Os inimigos fazem o quê? Depois vou passar aqui o link do canal do YouTube, que aí eu publico lá e vocês prestem atenção na administração. Os inimigos espirituais sugam o fruto do trabalho. E a terceira e última de hoje, é preciso discernir o que está por trás da crise. É preciso discernir o que está por trás da crise. Eu queria fazer um exercício rapidinho. Vocês podem me dar 10 minutos mais hoje? Se não pudesse, pode dar 10 minutos? Pode dar 10 minutos? Pode dar 10 minutos? Pode dar 10 minutos? Pode dar 10, 5? Ok, tem mais 60 minutos aqui, pelos que levantaram a mão. Eu queria que alguém me ajudasse e distribuísse um copinho na mão de cada um, por favor. Um copinho na mão de cada um, por favor. Você precisa perguntar ao Espírito Santo, Senhor, o que está por trás dessa escassez? A gente precisa parar de lutar só com as nossas mãos e começar a lutar com os nossos joelhos. Pegue essa semente na sua mão, na palma da sua mão agora. Você vai pegá-la, vai colocar na sua mão
e olhe fixamente para esta semente. Nós temos sabido, a ciência nos mostra, a agricultura nos mostra, que a semente, quando é plantada, a semente, quando é regada, quando é cultivada, ela prospera, floresce. Sim ou não? Sim. Sua vida financeira, como está hoje? Florida? Ainda não? Então, eu queria que você olhasse para essa semente e se perguntasse a si mesmo, pergunte a si mesmo e responda a si mesmo em silêncio: o que tem impedido a sua colheita? É o medo? São as palavras de maldição que você já ouviu? É a falta de perdão no seu coração? Tem algo que você não confessou a Deus? Você está conformado com a sua situação? O que é que tem impedido a sua colheita? Pense por um breve momento. Identifique qual é o agente do mal que está contaminando a sua colheita. É o seu medo de ir para frente, de arriscar, de investir? São palavras que as pessoas lançam no seu coração: você não pode, você não é capaz. O que é que tem impedido você de prosperar? Tem a resposta já? Já? Todo mundo já tem a resposta? Sim. Sim? O que você vai fazer com essa resposta? Você vai quebrar o ciclo da escassez. Quem consegue quebrar esse feijão aí, apertando? Não? Quem consegue tirar a casca do feijão? Então coloque aí, levante lá no céu. Feche os teus olhos, levante essa semente lá no céu. Você vai dizer comigo em um ato de fé. Repete com fé, para o céu ouvir: Senhor, eu consagro essa semente como símbolo da minha obediência. Repete comigo: eu rejeito todo espírito de miséria, roubo e escassez. Para acabar, a partir de hoje, o que eu plantar, eu vou colher em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Você acabou de quebrar o ciclo da miséria e da sua colheita. Isso é ato de fé. Ato de fé. Pastor, o que eu faço com esse feijão? Leva para casa. Vai ser o primeiro feijão da sua colheita. Você crê nisso? Você crê de verdade? O que diz lá em 2 Crônicas 20:20? Crede em Deus e estareis. Crede em seus profetas e... Parece loucura, eu sei. Mas a fé é loucura ou não? Como é que eu vou acreditar no invisível? Ouvir uma voz que a gente não ouve no plano físico. Isso é fé. Identificou? Qual que é a ideia desse exercício? Você identificar qual é o agrotóxico que está com dose a mais na sua colheita, na sua plantação. Você precisa querer colher mais. Ah, pastor, mas eu estou num momento de crise terrível. Gideão foi levantado em que momento? Na crise. Fome, desespero, escassez, restrição. Deus pode olhar para você agora, como olhou para Gideão no meio daquela crise. Ele pode olhar para você agora, nesse exato momento, enquanto eu falo contigo, olhar para você no meio dessa escassez, no meio dessa crise, no meio desse desespero, e te levantar para ser o libertador da sua casa. Você crê nisso? Então diga graças a Deus. Gideão ouviu uma frase do anjo. Qual foi a frase? Vai nessa tua força e livrarás a Israel. Vai nessa tua força, vai nessa tua fé, e você vai livrar a tua casa da miséria, da escassez e da restrição. Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Não se limite, não se conforme. Identifique o que você tem feito de errado, corrija, aplique a correção, e você verá os frutos num futuro bem breve, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Então que Deus fale mais ao seu coração e que esta palavra enraize, assim como esse feijão, para ser a sua colheita, a grande colheita, a melhor colheita da sua vida ainda este ano. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, aplauda o seu Deus.